Bom dia, tudo bem, gente? Retornando aí de um feriado prolongado com final de semana abençoado. Tenho certeza de que todos nós curtimos bastante, né? Bom, hoje eu estava refletindo sobre algo, gostaria de dividir com vocês uma mensagem que eu tenho certeza que é da parte do Senhor. Eu estava pensando sobre rede social. Alguns anos atrás, eu fui da época do Orkut. Na verdade, eu sempre fui muito atrasada, porque o Orkut, eu aderi a ele quando já estava praticamente já entrando no Facebook, então peguei poucas coisas do Orkut. Depois, quando entrou o Facebook, que eu nem lembro qual foi o ano, mas eu demorei também para aderir ao Facebook. Ah, Auriane, porque você acha errado? Não, não era nem por isso. Na época eu realmente não sentia a necessidade, não via isso como necessidade. E eu já julguei muitas pessoas, e hoje eu faço exatamente o que eu julgava por falta de conhecimento, de que, nossa, tudo posta, tudo isso, tudo aquilo. Mas o que acontece? Hoje, os dias que nós vivemos, a rede social ela é de suma importância para negócios, para amizades também. Coisas erradas acontecem? Sim, como tudo, gente. Televisão, rádio foi da mesma forma. Enfim, mas ela é algo que veio para ficar, a rede social. E ela pode ser benéfica, sim, em muitas coisas. Mas eu fiquei pensando muito sobre ser seguidor ou ser também reflexivo. Foi isso que me surgiu. E aí me fez lembrar da história de Daniel e dos outros 3 jovens, seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí eu gostaria de deixar para vocês como meditação o livro de Daniel, capítulo 1, o versículo 17, que diz assim: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Bom, enfim, quando a gente fala então de rede social, a gente percebe assim, uma vez eu até ouvi de uma pessoa falando pra mim, nossa, bastante gente curte o que você posta. E eu não tinha percebido isso até então, na época. E quando eu percebi, quando a pessoa falou isso, eu comecei realmente a prestar atenção e foi aí que eu tive como um desafio ter essa responsabilidade de que o que eu postasse, na verdade, influenciasse de forma positiva as pessoas. Então, quando eu olho para essa história, o primeiro livro de Daniel, capítulo 1, ele vai relatar que naquela época foram escolhidos alguns rapazes para que fossem capacitados e futuramente, depois de 3 anos, servissem ao rei. Então eles foram preparados para isso, com antecedência. E quando Daniel se propõe no seu coração a não se contaminar com o manjar do rei, com certeza Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles observaram aquilo e também cumpriram em seu coração aquilo. Acreditaram em Daniel, acreditaram que o que Daniel estava fazendo era algo positivo, algo bom e algo agradável a Deus. Então eu tenho certeza de que eles tiveram aquilo como referência à vida de Daniel. Ele foi ousado porque, como eles queriam preparar aqueles jovens, o servo que ali decide ajudar esses jovens, ele ficou até com receio de que se eles não se alimentassem com os manjares do rei, ficariam fracos e o rei perceberia, né? Até mesmo o seu físico. Mas não, foi o contrário. Deus honrou a fé de Daniel, honrou a fé dos seus 3 amigos. E eles estavam muito melhores que os demais jovens, até quando são apresentados ao rei. Mas aí, por que isso encaixa no que eu estou falando sobre ser reflexivo e não apenas seguidor? Porque quando você reflete sobre alguém, o que essa pessoa posta, você vai se alimentar ali de coisas que podem trazer benefícios para sua vida, como conhecimento, como cultural até mesmo.
E aí sim você vai aplicar na história com a sua personalidade, com o seu talento. Por quê? Com a sua autenticidade. Porque foi o que aconteceu. Mais pra frente nós vamos ver aqui, naquele episódio, estátua sendo levantada e que as pessoas foram obrigadas ali a adorar, Sadraque, Mesaque e Abednego não o fizeram. E no final da história, depois vocês leiam com calma, que eu acredito que a maioria já conhece a história, mas é bom ler depois. Com certeza eles conseguiriam ainda ganhar a admiração daquele rei que era tão prepotente pela sua fidelidade a Deus. Ou seja, eles refletiram sobre a atitude do amigo Daniel e eles não apenas só refletiram e o seguiram, como também deixaram a sua própria marca registrada na história. Então, que você possa ser uma pessoa que reflita, uma pessoa que leia de fato tudo e consiga ali extrair o máximo de conhecimento que você puder, não só da palavra de Deus, mas como também da vida das pessoas, que elas têm que ser referência para nós com toda certeza. Nós temos que ter pessoas como referência, mas não quer dizer bajulação. Você vai ter essas pessoas como referência, você vai admirar essas pessoas, você vai prestar atenção nas atitudes dessas pessoas e com certeza o que é benéfico você vai extrair para você, mas você vai deixar a marca, sua marca na história, assim como esses 3 jovens o deixaram e a Bíblia relata a história deles. Que Deus continue nos abençoando, que possamos seguir e prosseguir em conhecimento cada dia mais. Afinal de contas, a humanidade precisa conhecer mais a Deus, a humanidade precisa mais de conhecimento, porque quando a gente conhece, a gente erra menos. Deus abençoe e uma ótima semana a todos.